Os 10 maiores mitos sobre a Idade Média. Ou épocazinha em que a humanidade passou o maior perrengue, viu? Mas nem tudo que falam sobre a Idade Média é verdade. Um desses mitos é o de que todo mundo morria jovem. Isso é uma meia verdade. Tá certo que a medicina não era lá muito avançada e muita gente morria quando ainda era criança. Mas os adultos chegavam a passar dos 40 anos e podiam viver até mais do que isso. Sendo que os ricos eram muito mais favorecidos nesse quesito. Um dinheirinho sempre ajuda, né? Outra maldade que falam por aí é que as pessoas seriam extremamente porcas. É claro que ninguém tinha esse luxo chamado chuveiro elétrico que nós temos hoje com água quentinha. Porém, isso não quer dizer que as pessoas não ligassem para a higiene. Até porque elas costumavam associar o mau cheiro com a ideia de pecado. Ou toma banho agora ou vai pra fogueira, seu pecador. Um dos mitos mais duradouros sobre esse período é o de que as pessoas eram forçadas a ingerir bebidas alcoólicas por causa da falta de água limpa. Só que isso não tem o menor cabimento. Além de ser consumida regularmente na Idade Média, a água era considerada um elemento fundamental de qualquer regime alimentício. Serve uma dose aí, porque tem 3 dias que eu não acho água pra beber. E desculpa boa essa, não é? E essa daqui é uma intriga da oposição. Tem uma conversa que rola por aí de que os muçulmanos e os cristãos viviam o tempo inteiro em pé de guerra. Na verdade, não é exatamente assim. Segundo o site Aventuras na História, mesmo após o início das cruzadas e a tomada de Jerusalém pelo califa Umar, as relações de comércio no Oriente se mantiveram e, inclusive, no século XVI, a própria França se aliou com o Império Otomano em guerras. E tem também a questão das bruxas. A queima de mulheres em fogueiras por alegação de bruxaria não era comum na Idade Média. Na realidade, esse tipo de condenação era comum na Idade Moderna, principalmente no século XVII, quando a crença na feitiçaria tomou toda a Europa. Nesse período aí sim, começou uma verdadeira caça às bruxas. E uma coisa que a gente sempre vê nos filmes são as armas de guerra. Os flagelos e mangás, possivelmente, não eram tão utilizados assim nas batalhas. Isso porque eram pesados demais e de difícil manuseio. Mas no filme, são armas cenográficas, de isopor. Aí dá pra usar. Outra situação que os filmes e séries dão a entender é que a Europa medieval fosse composta principalmente por pessoas brancas. Isso não é verdade. Na Península Ibérica, por exemplo, onde ficam Espanha e Portugal, tinham muitos árabes e judeus. E tem mais, o cinema também nos enganou quando nos fez acreditar que os cavaleiros seguiam um tipo de código de cavalaria. Muitos deles deixavam o poder subir a cabeça e causavam um problemão para as pessoas. E eu não sei por que, quando o pessoal vai representar a Idade Média, eles cismam em colocar dragões e monstros fantásticos. O povo daquela época não era tão fissurado nessas coisas como a gente pensa. Na realidade, somente um mapa da época, o globo de Hunt Lennox, de 1503, colocava a Indonésia e o leste asiático como regiões que contavam com a presença de dragões. E aquelas armaduras parecem pesadonas, não é? Mas elas pesavam uns 15 quilos apenas, o que dá o mesmo peso do traje e dos equipamentos de um bombeiro de hoje em dia. Mas vai pra uma guerra de espadas, vai. Te garanto que em 10 minutos vira 100 quilos.